Olá, estamos aqui reunidos, os professores Marielson Alves, Danilo Peneluque e Cláudio Souza, para as discussões dos textos que foram propostos em relação aos cenários que envolvem a educação global e nacional, principalmente em ênfase na educação física. Duas referências são do professor Libânio e uma referência de um texto que faz uma análise sobre as perspectivas sociocríticas da educação física em cenário europeu, vamos dizer assim, também norte-americano. Nossa proposta é trazer aqui os pontos centrais de discussão no texto para que a gente possa fazer também uma conexão com a nossa realidade. E lembrando que essa é uma atividade do mestrado profissional em educação física e todos nós somos estudantes do Polo ESB, Universidade do Estado da Bahia. Então, abrindo a mesa de discussão, dentro do texto um que traz a perspectiva sociocrítica, o autor ele busca enfatizar a transformação curricular que aconteceu precisamente num contexto europeu e norte-americano na década de 90, a partir de uma educação emancipatória. E como esses temas eles foram tratados, né, abordados, para que as questões sociais, de gênero, de diversidade e de sociedade eram pesquisadas e aplicadas também na, nas escolas universitárias, ou nas escolas universitárias, não, na universidade e nas escolas de ensino médio e fundamental. Dois gatilhos aqui de resultados que eles trouxeram foi sobre a questão relacionada à dúvida que o autor tinha em relação a o debate ele ter sido construído num contexto acadêmico e não se sabe ao certo se a academia lidera essa transformação na sala de aula, se isso chegou à escola de forma mais densa, propriamente dita, e se tornou um mote para a realidade. E como a gente fala também de um contexto de transição curricular, há um contexto também de resistência, seja pela questão da formação dos professores, que lá estavam, assim, falando da escola, né, as escolas secundárias, como nós podemos trazer aqui para o Brasil, no sentido do Fundamental 1 e Fundamental 2 e ensino médio, e como esses professores se afastavam da discussão dos temas, principalmente no contexto que fala sobre sexismo, racismo e opressão, ou por não ter um referencial teórico sobre aquele tema, ou por já ter esse distanciamento em relação aos valores, enquanto ele tem como um sujeito, né? O autor trata um pouco disso como um contexto de também de conservadorismo em relação ao olhar do tratamento dessa temática. Marielson, quais as relações que você consegue perceber desse texto com sua vivência? Então, Danilo, a questão da perspectiva sociocrítica que o texto vem apresentando aí numa visão mais global, ela vem influenciando fortemente também os contextos aqui do nosso país, né, o Brasil, e acaba impulsionando algumas medidas de políticas públicas, educacionais e outras ações em prol de atender essa demanda global. E eu percebo que nessas discussões acadêmicas que vem acontecendo aí, a abordagem da questão sociocrítica, há muito se inscrever, há muito se que falar, mas há uma dificuldade muito grande em transpor isso para a realidade prática. Um exemplo que eu posso estar citando é, a partir de algumas vivências na própria universidade, a gente trazer professores que apresentam propostas fantásticas, considerando a questão crítica, social, pensando numa sociedade mais transformadora, justa, e aí na sua praxis pedagógica ele acaba reproduzindo a educação tradicional. E a preocupação é que a gente tente tentar aprender como é que funciona esse processo de uma forma que a gente traga para a realidade escolar
uma praxis conectada com essa questão de uma perspectiva efetivamente sociocrítica, e não apenas reproduzir uma praxis tradicional. E o desafio é muito grande. E o texto do Libânio, ele vem trazer conexões relacionadas a isso, a gente buscar didáticas que favoreçam o desenvolvimento de autonomia do aluno, que favoreça a possibilidade de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento como ser humano, como ser integral. Então, esse é o desafio, a gente está avaliando a questão crítica, sem se conectar, sem deixar de se conectar com a questão política, mas também a gente está sempre preocupado com a realidade do aluno lá na escola. Perfeito. Claudilson está fechado. Pronto. No que se refere a mim, eu só tenho que fazer algumas colocações e reforçar, né? Primeiramente, a questão dessa visão sociocrítica, ela foi estabelecida, sim, nas academias, né? Primeiro, esse processo de revolução na educação começou na área acadêmica, que quer queira ou não, é uma área muito grande, e qualquer tipo de revolução você tem que começar primeiro também pela área de acadêmica, no caso. E de forma que hoje nós percebemos justamente essa revolução, né, que aconteceu, vamos dizer assim, há 40, quase mais de 50 anos aí atrás, mais ou menos. É mais ou menos isso. E que, na realidade, você percebe que dentro da educação física, o cenário, na realidade, você percebe que existe duas possibilidades curricular, né? Dois segmentos curriculares de formação que nós temos. E eu também tenho que colocar a respeito, além dessa questão do processo, né, da academia como grande precursora dessa nova revolução progressista ou renovadora, né, uma ação renovadora social crítica. E o que culmina justamente nessa questão da gente aqui, né? O último aqui, o comentário final, ele traz aqui no texto justamente que para definir justamente os problemas e as dificuldades do ensino, né, no currículo sociocrítico. Essas novas maneiras de abordá-lo justamente na área de educação física. Então, é como eu falei para vocês, né, existe essa dificuldade. Quando você parte desse ensinamento, a base em geral é da sociologia. Então, traz a sociologia para o campo de educação física para ser também ressignificado. E esse é o grande problema, no caso, eu acredito que esse pequeno tópico, na realidade, que você tem na área de educação física. E que você também perpassa a questão da formação. Quando você traz esse currículo sociocrítico, aí voltamos a falar, na realidade, da questão da formação do professor também, né? Tanto do professor, que ele diz aqui de uma forma ou de outra, vai trazer a fragmentação, onde ele coloca aqui, em um texto aqui, desculpe aqui, um texto que nós referendamos também, com relação a essa situação de fragmentação entre o conteúdo, entre a formação disciplinar específica. E aí, justamente por conta talvez por conta dessa situação, dessa fragmentação, a gente também traga problemas também no nosso processo pedagógico, né? Então, toda essa motivação, toda essa recriação pedagógica ou ideológica está culminando justamente nessa situação que nós vivemos hoje em dia, né? A fragmentação e vamos dizer assim, essa situação meio complicada, né? Que a gente vive com relação a essa questão, por conta da subjetividade também que encontramos no cenário propiciado por esse tipo de currículo, né? É, Dentro dessa discussão, a gente pode fazer uma reflexão também em relação à nossa localização enquanto área, né? Nossa área da educação física no contexto da linguagem, a gente tem o movimento, né, como vários textos que são expressos a partir do movimento. E aí, esse paralelismo e essa discussão que a gente pode trazer, ela está amplamente conectada, né? A gente não consegue dissociar a nossa expressão, o nosso movimento, seja ele dentro de qual eixo temático for, né? Dos esportes, dos jogos e brincadeiras, com referências sociais e que representam ali símbolos, signos, às vezes
se mal colocadas, elas podem reafirmar preconceitos, ou se bem direcionadas no contexto da aula, ela pode também ser uma ferramenta emancipatória e superadora também, para a gente poder problematizar essas situações. Então, no contexto mesmo olímpico desse ano 2024, a gente viu situações que traziam essa questão das relações de gênero e também das pessoas trans no esporte como uma ferramenta que foi utilizada até aqui no Brasil de propagação de fake news a partir de uma lutadora que é uma lutadora cis, mas que foi colocada como uma lutadora transgênero dentro de uma perspectiva de uma discussão que está latente no momento, necessária a ser feita, e mais que a ideia de quem trouxe quis trazer para um local que seria um local de polêmica e não de um debate justo, franco e aprofundado academicamente falando, né? E na educação física a gente tem essa transformação, o texto que o Cláudio ele traz, né, sobre esse paralelismo e dissociação, fala muito também sobre a nossa formação. Lá ele traz o Libânio, ele faz uma referência entre a formação do professor de uma forma mais disciplinar com a formação do pedagogo, que tem uma ênfase grande dentro da parte metodológica, sendo um problema para a gente que inicialmente teve essa ênfase do disciplinar, né, do executar um movimento somente sem refletir sobre ele, como uma dificuldade de transpor essa barreira de transformação. E o pedagogo ele tem o trato metodológico, mas também não tem a especialidade, no nosso caso, que é o trato com o movimento e com as expressões culturais que estão relacionados a esse movimento. Então, o processo de transformação ele atinge a todos nós. Aqui nós temos, vamos dizer assim, que duas gerações, né, de momentos diferentes. O Cláudio teve uma formação em um determinado momento, eu e Marielson em outra. Porém, isso também é uma coisa que coaduna, né, que comunica. A gente, por mais que tenham sido, e ter tido essas discussões, uns mais e outros menos, mas querendo ou não, a gente reproduz muito o que é o fazer na educação física, o executar do esporte. E muitas vezes a gente também, como o Libânio vai trazendo, a gente vai trazendo textos de professores, de pessoas que foram referências para a gente reproduz aquilo, justamente pela necessidade de tentar aprofundar mais a metodologia, que é uma coisa que não só na educação física acontece, mas nas outras licenciaturas, deixa a desejar um pouco desse trato metodológico. Então, a abordagem cultural, sociocrítica, ela precisa também que a gente amadureça, né, metodologicamente, todos nós, das licenciaturas e da educação física também. Eu aproveitando, Danilo, você está trazendo essa questão em relação à formação disciplinar, a questão pedagógica, que o Libânia vem citando aí, e o Cláudio já também sinalizou. Eu tenho a partir dessa leitura, eu tenho uma percepção um pouco diferente. Eu percebo que a área da educação física, ela é uma das poucas áreas que consegue, de forma posso dizer, tímida, dar conta dessa perspectiva de você conseguir desenvolver a parte disciplinar específica do componente, mas com cuidado do trato didático, pedagógico, como ter uma formação do pedagogo. Porém, nós temos, na sua formação inicial, nós temos uma percepção inicial que, com o decorrer do processo formativo, formação continuada, a gente vai, e também as experiências escolares, a gente vai conseguindo aperfeiçoar, entendeu? Então, eu percebo que a educação física, nesse contexto de discussões acerca da questão sociocrítica, ela está um pouco à frente em relação aos outros componentes curriculares na escola. Até porque, até o exemplo que você deu nesse instante aí, sobre a questão das Olimpíadas, a gente consegue dialogar com a questão da diversidade social, cultural, a gente consegue estar trazendo várias questões que em outros espaços há uma dificuldade maior por conta da nossa liberdade em estar trabalhando a questão corporal, a nossa liberdade de estar trabalhando em espaços diversos no ambiente escolar. E isso acaba impactando decisivamente no processo de construção da autonomia, de formação dos nossos alunos, da rede pública principalmente. Só uma colocação, Danilo, a questão toda.
toda mudança, no caso, é bem-vinda, isso aí sem sombra de dúvida, né? A inovação, de uma forma ou de outra, sempre é bem-vinda. A questão toda, até mesmo, você percebe que nas nossas práticas e conjunto com esse artigo que foi colocado, a questão da subjetividade em termos. Às vezes, quando você traz, ou qualquer professor que venha trazer algo sobre, por exemplo, um debate sobre gênero, cada um tem um ponto de vista. Esse é o detalhe. E quando cada um tem o seu ponto de vista, na realidade, né? E aí você coloca essa forma de, vamos dizer assim, de análise, e aí é que é justamente o problema, né? Cada um tem sua visão de mundo, cada um tem sua forma de pensar. Então, E, o gênero, e então, é uma pode coisa até muito se ampla. complementar, né? É complementar ou não. Essa é a Ou, questão, esse é o detalhe, entende? Não com relação à renovação, mas quando essa renovação traz essa suposta subjetividade de uma análise, vamos dizer assim, científica, né? Que a própria ciência é o quê? A ciência é a arte do experimento em si, né? Para você chegar realmente a uma conclusão. E olha lá, que existe mudanças no sentido da evolução do processo da gente. Mas tenta chegar ao máximo à verdade, tenta próximo da verdade, né? Mas é essa questão toda que existe nesse processo, né? A questão da subjetividade. Cada pessoa é um mundo, entende? Às vezes você tem um aluno que aquele aluno vai pensar ou vai ressignificar a sua ideia de uma forma, o outro já vai pensar de uma outra forma. Então, o que realmente traz um problema, na verdade, a minha preocupação maior nesse sistema curricular são essas questões da subjetividade. Não sei se você deu a entender mais ou menos, né? Quando é essa questão que me deixa realmente um pouco mais assim crítica e reflexiva com relação a esse novo currículo, essa forma de estar ensinando, essa nova Sim. pedagogia. É somente É, essa na, questão. na realidade, a gente tá para fechar aqui, porque são indícios, né? A gente não pode alongar muito o É, tempo, na nem longa o não. prazo, mas dentro desses indícios das discussões baseadas no texto, só para fechar aqui, a gente pensa um pouco no sentido assim, claro, um dos textos até traz sociocrítica, que é um ato político na ideia de você trazer seus referenciais, e você falou muito bem sobre isso, Cláudio. A gente, quando está em sala de aula, a gente traz os nossos referenciais, né? A gente traz o nosso arcabouço de valores, e ele fala isso dentro do próprio texto até. Só é justamente esse cuidado da gente apresentar a discussão e trazer as possibilidades para que o aluno ele vá se construindo a partir dos referenciais. Eu acredito que a gente apresente esse referencial do respeito à diversidade, e ali o aluno ele vai fazer essas conexões entre o que um professor que traz um ato político, um referencial, vai trazer de um jeito, outro vai trazer de outro, até porque uma escola ela é composta por, vamos supor, mais de 20 professores, e dentro daquela realidade, com a referência que ele tem em casa, com a referência de mundo, ele vai construir a dinâmica dele, né? a realidade, perfeito. A gente só não pode ser ali um impositor de ideias, né? Mas, assim, apresentar possibilidades para que ele crie essa crítica dele em relação a esse olhar. Estimular, né? Estimular o Isso, aluno. Eu isso. aproveitar aqui o gancho, aproveitar para destacar aqui nessa produção que essa discussão não se encerra por aqui. A gente precisa estar discutindo no dia a dia para a gente sempre estar buscando melhorar nossas intervenções e sempre estar conseguindo desenvolver mais nosso processo que é contínuo de formação. E aproveitar também para agradecer o grupo pela experiência. E a gente vai ter a certeza que a gente vai dar continuidade dessa discussão, não só aqui no meio virtual, mas no meio também presencial. E para concluir, eu trazer uma frase do grande estudioso japonês Jigoro Kano, que é a gente utilizar o nosso conhecimento para o bem, esse é o verdadeiro caminho para a evolução do ser humano. E obrigado a todos, um abraço.